Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Spider 145. Continuando aí com a série Graphic Novel da editora Abril. Essa aqui é a edição 10. Estamos fazendo de trás para frente, né? Já fizemos da 29 até a 11. Agora Void Indigo, galera, de Steve Gerber e Val Mayerik, tá? Essa era a capa dupla. Ó. Numa era selvagem, antes do alvorecer da história, 4 feiticeiros cometeram um crime hediondo contra a vida. Eles pensaram que ficariam impunes, mas agora irão descobrir o quanto estavam errados e pagar por isso, né? Certo, galera? Void Indigo. Essa aqui foi lançada em perdão, abril de 89, tá? Galera, perdão, galera. Vou ler aqui a introduçãozinha da história, ó. Nos séculos que separam a submersão da Atlântida da fundação de Jericó, uma terceira civilização surgiu em outra região do mundo, formada por 9 cidadelas forjadas de rochas do deserto e areia. Cada uma constituía um reino independente em guerra com todos os outros, até a chegada dos Lordes Negros. Eles eram feiticeiros chamados Kot, Emut, Eiod e Zefar, e se consideravam sobreviventes do continente perdido, donos de seus segredos esotéricos. Do continente perdido da Atlântida, né? Deve ser. Eles se uniram e conquistaram 9 poderosos exércitos, vencendo toda a resistência com o fogo de suas mãos. Eles unificaram as cidadelas através da escravidão e das torres sombrias de sua fortaleza chamada Kur. Os Lordes Negros governaram por 1000 anos. Agora, entretanto, seu império está em declínio. Galera, o pessoal começou aqui a ser contra, né, essa tirania desses Lordes Negros, e começaram aqui uma batalha, né, sangrenta contra os inimigos, aí, contra os tiranos, né. Galera, o Val Mayerik, eu não conheço nenhum outro material pintado dele. Eu já vi artes dele no Conan e no Khazar, e eu acho que pela arte final, a arte dele é muito boa, eu gostava, né? E aqui a arte dele pintada. Pra época, né, nos anos 80, ela impressiona um pouco, mas a gente vê assim que, né, tem os seus defeitos, porque apesar de ser uma novidade, tinha outros artistas, né, que pintavam nessa época, como o Bill Sienkiewicz, nativo até hoje, e o Joe J. o Kent Williams, né? Mas eu não desmereço essa qualidade de material, porque ó, não é fácil fazer isso, galera. Vamos ser sinceros, né? Então, galera, vou falar da história primeiro, depois eu falo um pouco do Steve Gerber, da história desse material. Vou falar da história dessa graphic novel. Então aqui estão os Lordes Negros, tal, falando aí, né, que eles já estão velhos, caquéticos aqui. Eles estão fazendo sacrifícios para ver se a juventude deles voltam. E aí vai todo o povo lá para se sacrificar. E eles, né, depois de vários sacrifícios, ó, não é o bastante, ainda somos velhos, né? E eles têm a ideia: ó, nós atingimos nosso objetivo bem demais. Por gerações, os súditos da cidadela não tiveram a temer a não ser nossa ira. Nada tiveram a temer a não ser nossa ira, nem qualquer aspiração além da mera sobrevivência. Mesmo ante a face da morte, esses jovens perderam a razão de lutar. Sua apatia enfraquece a vontade de viver. E quando a vida deixa de ser valor, a tortura nada significa. Então não está adiantando nada esse sacrifício para eles ficarem jovens. E aí eles têm a ideia de pegar esse Atagar, o mais feroz dos chefes bárbaros. Aqui ele lembra um pouco o Conan, né, galera? O rei Conan. Que se autoproclamou o rei de Erok. Ele será o único a sofrer tormentos que nenhum dos ser vivos experimentou antes. E eles vão lá sequestrar ele e a amante dele aqui, a moça, a amada dele, na verdade, ó. Nós somos Lordes Negros, saudações majestade, entre aspas, né? Aí eles tapam a boca dela. Isso aqui me marcou na época. E aí eles prendem ele com uma serpente e tal, levam lá pro lugar deles lá, né? Que é o... como é que é? A torre tá aqui na frente. A fortaleza chamada Kur, né? Levam pra lá e tal. Ó, retornaremos a Kur. E aí, né, ele preso aqui, né, com essa serpente, eles começam a torturar. Eles se soltam, conseguem se soltar, pegam essas teias aqui
Prendem ele e começam a torturar a moça. Pra época, galera, isso aqui foi muito violento, assim, violência extrema, né? Ó, furaram os olhos, né? Ó, cortaram ela toda e tal. E aí começam a fazer com ele, né? Primeiro fizeram com a namorada, com a amante, amada. E ele vai. Nisso ele vai tendo um flashback da vida, né? Dizem que a vida passa diante dos nossos olhos, né? E aí no final eles cravam um tipo de uma estaca na testa dele. E mesmo assim, depois disso, ele consegue retirar, ó, né? E aí ele meio cambaleante, querendo pegar os caras, os Lords Negros. Ele sem querer, né? Nessa dança aí, meio cambaleante, né? Sucumbindo. Ele acerta o orbe deles aqui, o globo. E aí, ó, eles cortam as mãos dele para ele não acertar, mas mesmo assim, ele acerta o orbe. E aí acontece aqui, tudo é pulverizado, né? Os reinos aqui, os 9 reinos aqui são pulverizados, né? Por conta disso, os lords vão pro saco, vai todo mundo pro saco. E aí, galera, aqui diz que depois que aconteceu isso, eles, tanto o Atagar aqui, acho que é Atagar que ele chama, quanto os lords, eles foram sendo, como se diz, eles foram, Atagar, eles foram sendo, tipo, reencarnações, foram vivendo várias vidas, né, ó. Ó, pois cada suas vozes espirituais brandam, não existe pena mais severa do que o universo possa aplicar. É tipo um universo, né, tentando fazer o que é certo. No entanto, duas almas renegadas, incapazes de se integrarem com o todo, estimuladas pela dor e o ódio se desprendem do tecido cósmico e voluntariamente os seguem, procurando um ao outro e vingança. Procurando um ao outro e vingança contra os Lordes Negros, né? Um abismo de 11 milênios, né, 11 mil anos, isso aconteceu 11 mil anos atrás, separa a destruição de Kur do presente. Durante esse período, Atagar, Ren e os Lordes Negros vivem inúmeras existências, algumas tão breves quanto a de um inseto, outras tão longas quanto a de uma sequoia, aquelas árvores centenárias, né? Suas almas são dispersadas pelos continentes e mares e através da vastidão do espaço. E aí, galera, né, vai pro presente, e esse aqui é um dos lords negros que está no presente e sai, né, essa forma astral dele, né, ó. Porém, para assegurar que essa será sua última morte, ele deve cumprir uma missão, uma mensagem de reparação pelos crimes do passado, e assim unir as almas de Atagar e os Lordes Negros para o confronto final. E sai a forma astral aqui e vai para o espaço, que vai né, e entra no tal do Void Indigo, que dá nome a Graphic Novel. Esse projeto é uma jornada para além do seu véu mortal, ao plano puramente espiritual, o Void Indigo, através desse espaço líquido, de onde todas as coisas materiais e incorpóreas se originam, formando a grande cadeia do ser. Atagar, todavia, está em outro local. E aí tem uma batalha aqui de espaçonaves alienígenas e tal. E essa forma astral vai até um alienígena que tem um cristal na testa, uma gema na testa, que é onde tecnicamente ele é a reencarnação do Atagar e onde foi cravada aquela estaca, né? E aí ele entra nele e a nave acaba sendo abatida e ele cai na Terra, no lugar onde eram os reinos lá, que no caso aqui no mundo atual seria o Novo México. E ele chegando lá, né, esse alienígena, ele tem alguns poderes, algumas coisas diferentes. Ele começa a ver os humanos, quem que habita esse planeta. E aí ele encontra uma moça que está sendo violentada aí por um cara. E ele ajuda ela, né? E aí a gente vê a extensão dos poderes aí. Uma pequena extensão dos poderes, solta um raio dos olhos, queima o pé do cara. O cara... isso aqui tudo, né, galera? Isso aqui choca, né, pra época, anos 80, quebrou o pé. Né, e aí eles ficam juntos. Ele acaba falando que ele fala o nome dele pra ela, que o nome dele é Jagur, né, o nome do alienígena. E ela fala, eu vou chamar você de Mick, tudo bem? Tudo bem. Que é uma analogia a Mick Jagger, né? Jagur, Mick. E aí ele tem um dispositivo que ele pode tomar a forma, porque ela falou que ele não pode ficar assim, né? Vermelho assim, que o pessoal vai estranhar. E ele pega essa forma.
E aí ele começa a viver com ela. Ela faz até umas identidades falsas, né, para ele poder viver, arrumar trabalho. E ele trabalha tal, enquanto isso vai lendo, aprendendo sobre a raça humana e tudo mais. E aí, numa escavação aí nas construções aí onde ele trabalha, acabam achando a estaca, né, que cravou aí a Tagaar. E aí ele fica meio possesso, não sei se a estaca mexeu com a cabeça dele. E aí ele vê na TV, né, sobre uma triste história em Los Angeles. Medalha de ouro no pentatlo. David Trapper está à beira da morte no hospital Dorman Conner. Esse David Trapper é da onde saiu lá aquela forma astral, né, que foi atrás do alienígena. E aí ele vê, ó, esse é o rosto dos meus sonhos, que ele tem sonhado com esse rosto. E ele vai até lá tentar informações com esse cara. Aí ele fala, ó: fale comigo, Trapper, me conte sobre a Tagaar e o Void Indigo. Há muito tempo você foi a Tagaar e eu fui Koch, e seu assassino. Lentamente, Trapper narra os trágicos acontecimentos de 11 mil anos atrás, e a fúria crescente na alma de Jagur afasta qualquer dúvida de que o relato é verdadeiro. Aí ele vai contando tal sobre a Ren, né, o que aconteceu com a namorada dele, com a amante dele na época. No final, ele mata o cara, né? E aí ele vai pra casa, fala esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela agora, da companheira dele aqui. Eles estão vivendo juntos. E ele fala pra ela o que aconteceu e que ele vai atrás desses lords negros aí. Pede pra ela fazer um traje pra ele, ó. Quero que me faça um traje de guerreiro, ao que lembre a Tagaar, para despertar naquelas almas a mesma ressonância que a Terra invocou em mim. E aí termina a história aqui. Então, galera, a gente vê, né, aí ele indo atrás dos Lords Negros. E aqui a propaganda que seria o Rocketeer, mas foi o Surfista Prateado, o Rocketeer foi depois. Então, galera, a gente vê aqui que a história ficou em aberto, né? E na época eu até lembro que foi, putz, uma história que aparentemente, né, uma história que tem potencial, violenta e tudo mais, e ficou sem final. Então a história disso aqui é o seguinte, galera: nos Estados Unidos, o Steve Gerber conseguiu, né, via Epic, lançar. Era para ser uma minissérie em 6 edições e só conseguiu lançar 2 edições. Por conta da extrema violência e de baixas vendas. Até alguns lojistas estavam boicotando o material. E aí não teve sequência. Mas acredito eu, tá certo que tem muita violência, sangue e tudo mais. O Steve Gerber estava meio à frente do tempo nesse momento. E o Steve Gerber é criador do Howard o Pato. Não sei se eu já falei aqui, né? E era uma época que não tinha ainda Cavaleiro das Trevas, não tinha o Watchmen, não tinha Ronin. Então creio eu que ele estava um pouco à frente do tempo dele. E até hoje, por exemplo, tem materiais aí que a Panini está lançando da Avatar, materiais do Alan Moore, que isso aqui é fichinha perto desses materiais. Aquele Necronomicon do Alan Moore, galera, aquilo lá é podre, né, em relação à violência, a coisas bizarras assim. Isso aqui é fichinha. Então eu acho que ele estava à frente do tempo e não teve sucesso. E também teve o lance dos atrasos dele. Ele atrasava muito porque ele trabalhava em animações, séries animadas. Ele tinha trabalhado em G.I. Joe, série animada de G.I. Joe, dos Transformers. Chegou a escrever ou trabalhar na produção de Star Trek, a nova geração. E então ele não conseguiu terminar a história e ficou assim mesmo. Isso aqui era para ser uma reformulação do Gavião Negro. A DC não aprovou. Aí ele reformulou o material e ofereceu para outras editoras. Foi para Eclipse, foi para Pacific Comics e tal, até chegar na Epic Marvel. Que a Epic Marvel eu vejo como se fosse um embrião do selo Vertigo da DC, né? E a Epic Marvel teve assim várias fases, né? De tentar reformular o material para tentar vender, mas o material da Epic Marvel nunca vendeu bem. Mas a Marvel sempre tentou. E aí ele reformulou esse material, ofereceu para as outras editoras e chegou na Epic. E o Ark Goodwin na época eu acho que aceitou. Mas ele ficou meio assim, ele foi com a condição de que os direitos dos personagens seriam dele. Não ia acontecer igual aconteceu com o Howard o Pato, em que ele teve um imbróglio com a Marvel e teve que brigar na justiça. E foi isso. Bom, o Steve Gerber já tinha passado pelo Capitão América, pelo Demolidor, pelo Homem de Ferro, fez material para DC, fez para outras editoras. E esse aqui
é um material autoral dele que mais, assim, acho que é uma das coisas que mais marcaram. Tirando, fora o Howard Pato, que ele, né, por conta da criação do Howard Pato, acho que o Void Indigo foi, assim, considerado, porque foi uma passagem muito rápida nos quadrinhos, né? Um quadrinho efêmero, né, que não teve muita vida editorial. Foi essa graphic novel e 2 edições, e essas 2 edições são inéditas do Brasil. E também não teria por que a Abril na época publicar esse material, que não tinha final, e é um material bem pesado, viu, galera, pra época, tá? Tanto a graphic novel quanto essas edições, né? As edições eram com arte normal, não eram pintadas assim. Mas é isso aí, galera. Eu acho que eu falei tudo. A arte do Val Maierik pintada é diferente. Eu acho que eu falei pra vocês que eu já vi material dele no Conan e no Kazar, mas eu não. Eram boas, mas a arte no Void Indigo, nas edições que eu cheguei a ver, as edições físicas em inglês, a arte não tá tão boa quanto ele já. Nos trabalhos que ele tem do Conan e do Kazar, por exemplo, né? Mas é isso aí, galera. E a proporção dele às vezes é esquisita, né? Aqui parece um menino, né? Tá muito pequeno. A mulher tá na proporção legal. Mas aqui parece um menino com cabeça de adulto, né? Tá esquisito. O tronco aqui tá pequeno. Mas é isso, tá, galera? Vale aí pra registro. Void Indigo e essa história editorial aí, né? O criador do Howard Pato. Do criador do Howard Pato, o Howard Pato, Void Indigo. Material que não teve fim, tá? Galera, depois esse vídeo aqui foi o mais longo, teve essa história do Steve Gerber. O próximo material vai ser a era metalzoica de Pat Mills e Kevin O'Neill, tá? Esse aqui é o material da DC, tá? DC Comics, tá? Esse é o próximo vídeo, aí, a série Graphic Novel número 9. Tá certo, galera? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpe aí por ser mais longo, mas eu acho que seria necessário a gente falar da importância desse material aí. Tá certo? É isso aí, galera. Um abraço, até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.